O nome do livro é Deuteronômio, segunda lei. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1. Todos encontraram? Bom tê-los aqui nesta noite. Espero que o Senhor mais uma vez seja generoso com a gente, fale ao nosso coração. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, essa palavra é linda, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem os seus estatutos e mandamentos, que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes ocorra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e lhe será por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas, palavra do Senhor para essa noite. Amém? Eu não sei se você sabe a diferença entre ouvir e escutar, mas há uma diferença entre você ouvir alguma coisa e, em ouvindo isso, você escutar o que foi dito. De modo geral, ouvir tem a ver com o nosso ouvido, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que vem como informação para a gente. E provavelmente você já ouviu a expressão, entrou por um ouvido e saiu no outro. Quando a gente entende que uma informação entra por um ouvido e sai pelo outro, é porque a gente apenas ouviu o que foi dito. Agora, quando isso entra no nosso ouvido, desce para o nosso coração, já não é apenas ouvir, mas sim escutar. Dar atenção, prestar atenção, refletir sobre e trazer para dentro do coração. Na maioria das vezes nós estamos expostos a muitas informações. Se há uma geração que está exposta a informações, é a nossa geração. Na palma das nossas mãos, com o nosso smartphone, nós temos acesso a, de fato, um mundo de informações. Nós podemos ouvir essas informações, podemos ler essas informações, podemos aprender muito sobre tudo quanto nos é dito. Mas temos que tomar muito cuidado, porque pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, e isso apenas é ouvir alguma coisa. Mas a maioria das nossas informações, ou daquilo que recebemos, precisa ser escutado, refletido, encontrar no nosso coração um depósito de informações e de coisas boas de Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês nesta noite? Por uma razão muito simples. Se você prestou atenção na leitura que eu fiz, a palavra escutar repetiu-se por 2 vezes. A palavra escutar vem pela pena de Moisés para a gente em 2 perspectivas. Ele vai dizer no verso 2, portanto, escute Israel. E no verso 4, escute Israel, o Senhor. Dos capítulos 6 em diante,
Moisés está convidando o povo do Senhor a dar ouvidos aos mandamentos de Deus, às leis de Deus, aos juízos de Deus, de modo geral, aos princípios das Escrituras, os princípios daquilo que o Senhor havia ordenado ao seu povo. É o momento em que Moisés reafirma a lei de Deus. Tem algo para guiar o coração de vocês, existem princípios espirituais, mas você não pode apenas ouvi-los, tem que escutar. Porque quando você escuta, você reflete, e quando você reflete, encontra morada no seu coração. E a maioria das pessoas, quando ouvem uma pregação, a grande maioria, só apenas ouve, não escuta. Porque se tivesse escutado, aquilo que Paulo diz seria evidenciado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e aí haveria muita salvação. Por isso eu quero convidar vocês a não somente ouvirem o que o pastor prega, ou as informações às quais vocês estão expostos, mas escutar. E por meio desse texto eu queria que nós hoje entendêssemos o convite de Moisés, que é um convite a nós escutarmos o Senhor. Nós ouvimos muitas coisas, ouvimos muitas palavras, mas o convite de Moisés hoje, por meio de Deuteronômio capítulo 6, é que nós, hoje, recebemos esse convite para escutar o Senhor. Nós temos uma dinâmica em nossa igreja, e você que já está com a gente há muitos anos, já se adaptou a isso. A gente entende que Deus fala na palavra e nas circunstâncias da vida. Por isso que a gente responde a duas perguntas sempre: o que Deus está me dizendo e o que vou fazer a respeito. Ora, se a gente pratica o mapa, reflete nessas duas perguntas, a gente sabe que Deus em todo o tempo está falando, por meio da palavra e de todas as circunstâncias da vida. Mas hoje, nesse culto, o que eu quero mostrar para vocês é que o Senhor fala na sua palavra e precisamos ouvi-la. E nós vamos observar esse texto em pelo menos algumas partes. Primeiro, nós precisamos aprender a escutar o Senhor na boca dos nossos pastores. Precisamos aprender a ouvir o Senhor, escutar o Senhor nos ensinos dos nossos líderes. Veja comigo o verso de número 1 e 2. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Se estamos diante de Deuteronômio e acreditamos que quem escreveu foi Moisés, e quem está dizendo é Moisés, então o Senhor está pedindo para que o seu povo dê atenção aos ensinos de Moisés, que na verdade não eram os ensinos dele, das suas doutrinas e perspectivas, ao contrário, eram os ensinos de Deus. Por isso que nós precisamos aprender a ouvir o Senhor na boca dos nossos líderes e pastores. Moisés recebeu a incumbência de ensinar a igreja do Antigo Testamento, que era Israel. Moisés recebeu a incumbência de ensinar cada família, cada líder, e ensiná-los por meio da palavra. E a responsabilidade disso que nos é apresentado por meio de Moisés é muito grande. Aquilo que recai sobre os meus ombros como um pastor de uma congregação é de uma responsabilidade ímpar. Porque se eu desviar do conselho de Deus, se eu desviar do ensino das Escrituras, se eu desviar dos mandamentos de Deus, o fracasso no ministério será evidente. Porque o Senhor não tem compromisso com a minha palavra, o Senhor tem compromisso com a palavra dele, e eu preciso ensinar essa palavra.
E a congregação, a minha igreja, as famílias para as quais eu prego e ensino, precisam entender também que Deus fala na boca dos seus pastores. Mas o Senhor vai dizer por meio desse texto que Moisés tinha um conteúdo para ensinar. Está muito claro no texto. São estes o quê? Mandamentos, estatutos e juízos. Ora, o que quer isso dizer? São as Escrituras, é a palavra, é a Bíblia. Quando o pastor prega a Bíblia, prega a palavra, prega as Escrituras, ele está ensinando a sua igreja, ensinando as famílias da igreja, e nós precisamos entender que nós podemos ouvir a Deus no ensino dos nossos líderes, quando esses têm um compromisso íntimo com as Escrituras. Aí o texto vai dizer que há uma palavra de promessa por meio desse cumprimento da palavra do Senhor, por meio do ensino de Moisés. Veja comigo como isso se constrói no texto. Verso 2, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem os seus estatutos e guardem os seus mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Quando a gente aprende a escutar a Deus por meio do ensino do pastor, por meio do ensino dos nossos líderes, a gente aprende a temer ao Senhor. Temer o Senhor, guardar os seus mandamentos e a sua palavra. Aí o texto diz que quando a gente entende, guarda e vive isso, os nossos dias são prolongados. Eu acho essa promessa demais nesse texto. Porque você conhece a história de Israel, você vai se lembrar que todas as vezes que eles abandonaram os mandamentos, estatutos e juízos, eles sofreram as consequências das mais diversas. O livro de Juízes é um retrato claro e dramático de tudo isso. Quando o povo desobedecia, o Senhor os entregava nas mãos dos inimigos. Eles clamavam e o Senhor levantava um juiz para alinhá-los e atrelá-los ao ensino. E o Senhor então dava libertação e as coisas fluíam. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós perdemos a continuidade da bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, porque deixamos a palavra de lado, o ensino de lado. O texto é um convite para a gente hoje a escutar o Senhor, para que os nossos dias na terra da promessa e da herança de Deus sejam prolongados, para que os inimigos não se levantem, para que a gente não seja levado ao cativeiro, como o povo foi, quando Nabucodonosor invadiu Israel, Jerusalém, queimou os portões da cidade, acabou com o templo, levou o povo cativo para a Babilônia, por uma razão muito simples: deixaram de ouvir a palavra. A gente ouve essa expressão e a gente pode aplicá-la nesta noite. É muito rasa, mas podemos aplicá-la. Às vezes é fácil chegar no topo, o difícil é se manter no topo. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Vocês vão entrar na terra prometida, mas para que vocês permaneçam na terra prometida e todos os benefícios dela, tem que guardar os mandamentos e ouvir o Senhor. Mas Moisés ainda nos ensina que além de ouvirmos a Deus por meio dos nossos pastores e líderes, nós precisamos aprender a escutar o conteúdo da aliança. Você vai se lembrar que quando o Senhor chamou Abraão, Ele lhe fez promessas, fez com ele uma aliança, e a aliança de Abraão passou para Isaque, de Isaque para Jacó, de Jacó para todos os descendentes. Há uma aliança em Abraão, e a Bíblia vai dizer que em Cristo Jesus
A aliança que Deus tem com o seu povo foi dada a nós, a sua igreja. Isso quer dizer que a bênção de Abraão está sobre a igreja de Cristo Jesus, sobre a sua vida. Há um conteúdo de aliança. E Moisés, no verso 3, vai nos convidar a escutar o conteúdo dessa aliança. Veja comigo o verso 3. Portanto, escute Israel e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes ocorra bem, e vocês se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, veja a expressão, o Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, lhes prometeu. Eles estavam perto de entrar na terra prometida. Moisés disse: não permita que os pés de vocês pisem na terra prometida, sem guardar e escutar o conteúdo da aliança, o que eu disse a Abraão, a Isaque e a Jacó. Moisés fala ao povo que eles deveriam ter o cuidado, a minúcia, a observação de cada mandamento. Assim, algumas coisas aconteceriam. A primeira, isso é promessa de Deus para essa igreja, é promessa de Deus para a sua casa, é promessa de Deus para a sua família, é promessa de Deus para o seu emprego, para os seus sonhos, para os seus projetos, para o que tudo lhes ocorra bem. Quando a gente ouve o conteúdo da aliança, tudo nos vai bem. Não quer dizer que não haverá ausência de problemas, nem ausência de inimigos, nem ausência de contratempos, mas tudo nos ocorrerá bem, segundo a ordem de Deus. É a primeira promessa. Mas há ainda uma segunda promessa. O texto vai dizer que eles se multiplicariam na terra. Não foi isso que o Senhor disse a Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e você vai se multiplicar lá. O objetivo da multiplicação era a conquista da terra, e por meio da multiplicação de pessoas e da conquista da terra, o Senhor seria conhecido. Ah, meus amados irmãos, eu recebo essa palavra. Que as minhas ovelhas se multipliquem e Deus seja conhecido nessa cidade mais e mais, em nome de Jesus. Que os seus filhos multipliquem, tenham filhos e a sua descendência se amplie. Porque os seus filhos são os filhos da aliança e por meio deles muitas pessoas conhecerão Jesus. Entenderam a promessa? Abraão, se multiplique na terra, porque a partir da multiplicação o Senhor será conhecido. Ora, que conteúdo lindo para essa igreja, para queimar o seu coração por almas. Se é um conteúdo de aliança para a igreja de Jesus e a multiplicação das ovelhas, ela se dá para uma consequência, para que o Senhor seja conhecido por meio da sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Ah, o texto ainda vai dizer para a gente, ou o texto diz para a gente, que essa aliança, essa promessa, os faria se multiplicarem em um lugar. Veja comigo, vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhe prometeu. Você que já está na igreja há muitos anos, provavelmente você já ouviu essa expressão inúmeras vezes. O povo chegou na terra que mana leite e mel. Ora, você também vai chegar nesse lugar que mana leite e mel. Confesso para vocês que hoje foi a primeira vez que eu parei para refletir nessa expressão, mana, leite e mel. Você já parou para pensar o que significa
uma terra que mana leite e mel, é claro que a ideia subjacente é uma ideia de multiplicação de bênçãos, um lugar, um oásis de Deus, um Éden de Deus, um lugar de delícias, de prosperidade, crescimento, presença de Deus. Essa é a ideia, sim. Mas quando o texto diz que a gente vai entrar na terra que mana leite e mel, o autor vai nos dizer isso para que a gente entenda duas coisas. Deus é o Deus das coisas simples e Deus é o Deus das coisas abundantes. Deus é o Deus das coisas básicas e Deus é o Deus das coisas que são abundantemente abençoadoras. O leite é um alimento comum. O mel é um alimento de luxo. O leite da cabra é um alimento comum. O mel, à época, era um alimento de luxo. O Senhor está dizendo para eles: vocês vão entrar na terra da promessa, e lá vai ter desde o básico ao luxo. A bênção de Deus está sobre vocês, em nome de Jesus. É do básico ao luxo. As exuberâncias de Deus estão sobre a sua vida. Meus amados irmãos, só peço uma coisa para vocês: quando vocês estiverem no luxo, guardem o conteúdo da aliança, porque assim vocês não vão se afastar do Senhor. Amém? É do básico ao luxo. O Célio daqui uns dias vai vender o luxo pra gente, né, Célio? Produtor do mel, o mel da mais alta categoria. Em nome de Jesus, meus irmãos, é do básico ao luxo. Eu vim aqui dizer para vocês que das coisas mais simples que você precisa, as mais complexas, você vai ter, contanto que você não se esqueça de escutar a aliança. Precisamos escutar ainda mais algumas coisas. São pelo menos 4 coisas. A terceira, nós precisamos aprender não somente a escutar e guardar no nosso coração. Precisamos aprender a escutar e a confessar. Veja comigo versos de número 4 e 5. E diga aos filhos de Israel. Oh, perdão. A Bíblia andou aqui, foi para Números, capítulo 6, verso 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Pastor, mas o que tem a ver isso com escutar e confessar? Eu só entendi aqui que eu preciso escutar o Senhor, porque Ele é único em Israel. O versículo 4 tornou-se na religião judaica uma confissão. Vocês já ouviram isso em algum momento, porque eu já devo ter pregado isso aqui. É o Shema, ou Shema. A palavra ouve no texto hebraico significa Shema, ouve. E ela tornou-se uma confissão em Israel, uma confissão de fé. De modo que, quando as criancinhas em Israel, ou os bebês começavam a falar, as criancinhas começavam a falar, uma das primeiras coisas que os judeus ensinavam aos seus filhos, era o Shema. Depois de papai e mamãe, eles aprendiam: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o Deus único. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os judeus, quando saíam de casa pela manhã, confessavam isso, o Shema. Quando eles voltavam à tarde do trabalho, eles confessavam isso, o Shema. Por que eles confessavam isso? Por uma razão muito simples.
ela mostra para a gente que o nosso Deus é um Deus singular. Ele é o único Deus, diferente dos deuses das nações vizinhas. Porque à época havia uma cultura de deuses, Baal, Azerá e uma série de deuses. O Shema era um convite a Israel a entender que o Deus deles era distinto dos outros deuses. Era um Deus singular e único para ser adorado, reverenciado e viver para a glória dele. Por isso que a terceira parte desse texto é um escute e confesse. Porque sabendo e confessando quem era o seu Deus, eles o amariam. E aí que vem o verso de número 5. Veja a construção. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, singular, distinto. Portanto, já que, em vista de, ao observar o que foi dito anteriormente, portanto, assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Nós só amamos a Deus quando a gente sabe quem Ele é. E quando a gente aprende a amar a Deus de todo o nosso coração, o coração é o centro do ser humano. Amar a Deus de todo o coração é não deixar que nada ocupe o lugar de Deus no seu coração. Você vai se lembrar que eu disse que Deus dá do básico ao luxo. Quando a gente ama a Ele no luxo, o luxo não entra no nosso coração, porque o nosso coração já é habitado por um ser distinto e poderoso. Por isso que amamos o Senhor de todo o nosso coração. Nenhuma riqueza do mundo penetra na nossa existência, não há lugar para nada. E quando Deus sabe que não há lugar de riquezas dentro do nosso coração, é aí que Ele nos dá. É aí que Ele nos abençoa, é aí que Ele cuida da gente, porque Ele sabe que a gente não vai se perder na caminhada da vida. Mas outro todo do amor, o primeiro todo é o todo do coração, é de todo o coração. Aí o texto vai dizer, o texto diz de toda a alma. A alma diz respeito aos nossos desejos e anseios. Amar a Deus de toda a alma é ter todos os desejos em direção a Deus. Suas afeições, seus desejos, suas ansiedades, tudo está em direção ao amor de Deus. Moisés ainda diz, não é somente de todo o coração, de toda a alma, mas também de toda a sua força. Pastor, o que quer isso dizer? É quando a gente ama a Deus com o nosso tempo e os nossos recursos. Tudo está à disposição de Deus. Tudo que você tem está à disposição de Deus. O seu tempo está à disposição de Deus, isso é amá-lo com todas as nossas forças. Eu trouxe aqui, na minha opinião, é o maior pensamento sobre o amor a Deus. Eu ainda não consegui decorar isso aqui, um dia eu vou conseguir, então eu vou ler. Bernardo de Claraval, ele era um místico, um reformador, um homem de Deus do século XI. Olha o que ele vai falar do amor a Deus. Ei, não somente ouça, escute. Tá bom? Eu vou ler, não somente ouça, escute. No início, o homem ama a si mesmo. E ele ama a si mesmo em benefício próprio. Tal é a carne, que só sabe apreciar a si mesma. Depois ele percebe que não pode existir sozinho. E assim, pela fé, ele começa a procurar a Deus e amá-lo, como algo necessário para o seu bem-estar. Esse é o segundo degrau. Percebe o ser humano aqui? Ele se ama,
tem os seus desejos e anseios em direção a ele mesmo, quando ele descobre que ele não consegue suprir as suas necessidades, ele passa a amar a Deus, não por Deus mesmo, mas por aquilo que Deus pode fazer. Então ele ama a Deus, porque Deus pode lhe dar benefícios. Será que a nossa sociedade é assim? Consumista? Aí, Claraval vai dizer que esse é o segundo degrau. Aliás, o primeiro degrau. Aí ele vai dizer, este é o segundo degrau. Amar a Deus, não por causa de Deus, mas por egoísmo. Porém depois, que ele aprende a adorar a Deus e a procurá-lo de forma correta, meditando sobre ele, lendo a sua palavra, orando, observando seus mandamentos, ele aos poucos passa a descobrir quem é Deus. E o acha completamente amável. Assim, havendo provado e visto quão gracioso é o Senhor, ele avança para o terceiro degrau, quando ele ama a Deus, não simplesmente como seu benfeitor, mas como Deus mesmo. Com certeza, esse é o estágio mais demorado de quem está conhecendo a Deus. Quanto ao quarto estágio, não sei se seria possível progredir mais nesta vida, na direção desse estágio de uma condição perfeita, em que o homem ama a si mesmo pelo amor a Deus. 4 degraus. O primeiro, eu amo a mim mesmo. Segundo, eu amo a Deus, porque Deus pode me dar alguma coisa. Terceiro, eu amo a Deus por Deus mesmo. E quarto, eu o amarei na eternidade. A pergunta que eu faço, em que degrau você está? O quarto, só na eternidade. Mas esses 3 são os degraus que a gente pisa na história da nossa vida. E muitas pessoas estão no primeiro e no segundo degrau. Mas eu penso que a nossa igreja, em nome de Jesus, e você está no terceiro degrau, amando a Deus por Ele mesmo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E em sendo assim, eu o amo de qualquer jeito. Então a gente vai para a quarta e última parte desse texto. Primeiro, eu escuto o Senhor na boca dos meus líderes, eu escuto o conteúdo da aliança, eu aprendo a escutar e a confessar que é o Shema, Ele é um Deus distinto e eu o amo por isso. E por último, eu aprendo a escutar e a guardar no meu coração. Veja os versos 6 e 8. Escute, Israel. Não, esse é o 4, é o 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O texto não diz, mas para que todos vejam que você é servo do Senhor. Veja, meus amados irmãos, que o texto não é uma pergunta. O texto é uma afirmação. O texto é uma afirmação. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. É uma afirmativa forte, contundente. E quando essas palavras estão no nosso coração, descem ao nosso coração, algumas coisas acontecem. A primeira, o texto diz que a gente aprende a ensinar os nossos filhos. Veja o texto. As palavras vão entrar no seu coração e você vai fazer o quê? Você as inculcará a seus filhos. Quando a palavra desce para o nosso coração, nós entendemos que a educação dos nossos filhos é também para a gente, a educação moral, ética,
A educação do respeito na convivência da vida é muito bom, e a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Mas para além desses ensinos, o maior dos ensinos é você inculcar na mente dele a palavra, as escrituras. Porque ela entrou no seu coração, Moisés diz, e você as inculcará. A palavra no texto hebraico traz a ideia de ensinar com diligência, gastar tempo com eles. Investir o tempo ensinando Bíblia, perguntando das Escrituras, trazendo para a igreja. Que responsabilidade nós temos de inculcar, de ensinar com diligência aos nossos filhos. A gente só faz isso porque essa palavra explode no nosso coração e a gente sabe o que significa para a gente. E eu não vou deixar o meu filho viver debaixo desse sol escaldante da existência sem um norte para a vida, e esse norte é a palavra. Eu não vou deixar o meu filho debaixo do sol escaldante dessa vida, na linguagem poética de Eclesiastes, debaixo do sol, não vou deixá-lo sem o filtro solar da palavra. Eu não vou deixar o meu filho sem o filtro solar da palavra, para se queimar com o sol escaldante desta vida, em nome de Jesus. Meu amado irmão, você tem um filtro solar na sua casa, passe no seu filho o tempo todo, em nome de Jesus. Aí o texto vai dizer, preciso corrigir isso, essa expressão está errada, o texto diz, mas eu vou conseguir, nos próximos domingos eu consigo. O texto diz que além de ensinarmos os nossos filhos, quando essa palavra queima no nosso peito, nós também trazemos para as nossas vidas. Olha o que o texto vai dizer. O texto diz: você inculcará aos seus filhos, olha que lindo, e delas falará quando estiver sentado em casa. Aqui cabe o PG casa, hein, gente, ó. Sentado em casa. Se não é por nós, é por eles. Às vezes não é nem pela gente, é por eles. Sentado em casa, andando pelo caminho. Quer um exemplo? Clássico e lindo e inspirador? Quando Deus pede Isaac para Abraão, para sacrificá-lo em honra a Deus, o texto diz que os dois começaram uma caminhada até o Monte Moriá. Durante essa caminhada, Abraão ensinou a Isaac o conteúdo das Escrituras. Ensinou a Isaac que ele subiria ao Moriá e os dois voltariam depois da adoração ao Senhor. No Moriá, ao lado de seu filho, ele disse: o Senhor proverá para si o cordeiro. Nós precisamos viver isso. Na caminhada da vida, viver palavra. Quaisquer circunstâncias que sejam. Andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Meus amados irmãos, os judeus levaram isso tão a sério, que o verso 10 vai dizer o seguinte para a gente. Verso 8, também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Os judeus se apegaram tanto a essa palavra literalmente, que eles criaram as caixinhas. Não é caixinha de promessa, eram caixinhas cheias de escrituras. As caixinhas chamavam-se filactérios. Eles pegavam essas caixinhas e amarravam as caixinhas no punho das suas vestes, para que em todo o tempo eles estivessem consultando as Escrituras. Eles amarravam esses filactérios no frontal, na sua testa, para que eles pudessem pegar essas caixinhas e ler as Escrituras.
Eles levaram tão a sério do ponto de vista literal que criaram os filactérios. Mas o convite não é para isso. O convite é para a gente fincar como uma estaca na nossa mente, como Jael enfiou uma estaca na cabeça do seu inimigo, fincar uma estaca na nossa mente com o conteúdo da palavra. Não é um filactério no punho da camisa, não. São as escrituras na palma das nossas mãos o tempo todo. Os judeus levaram tão a sério esse texto, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Não sei se você já ouviu falar sobre a mezuzá. A mezuzá era uma caixinha de promessas também, como o filactério. Os judeus amavam tanto a Deus e as Escrituras que eles pegavam a mezuzá, penduravam no portão, para que quando eles saíssem, eles lessem as Escrituras. Para que quando eles voltassem, eles lessem as Escrituras. Para que quando um visitante chegasse, lesse as Escrituras. Quando fosse embora, lesse as Escrituras. Se não bastasse colocá-la no portão, os judeus colocavam nos umbrais da porta, para que quando eles entrassem tinha palavra, saíssem tinha palavra. Era a mezuzá. O texto não é para isso. O texto só está ensinando para a gente que precisamos trazer a palavra de Deus para a nossa casa. Amém? Trazê-la para a nossa casa. Era um sinal de que a casa deveria ser um santuário para o Senhor, o lugar onde a palavra era amada, obedecida e ensinada. Escute, ó Igreja Presbiteriana Renovada de Guarantã do Norte, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Há pelo menos 4 partes desse texto. Escute o Senhor na boca dos seus pastores. Escute o conteúdo da aliança, escute e confesse, escute e guarde no seu coração. E assim, a bênção de Deus estará sobre você, sobre os seus filhos, e o filho dos seus filhos. Todas as gerações da sua casa estão debaixo da aliança de Deus, amém? Recebe essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Nós vamos